Fala galera gremista, aqui Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. E passado o Grenal, nós temos aqui que falar sobre, para mim, os dois principais erros de Gustavo Quinteiros na escalação do time, especialmente para esse jogo. E por que só dois erros? Porque para mim, eu vejo que em termos de escalação de jogadores, os únicos erros claros realmente do Quinteiros são esses dois, né? Que é a escalação do Rodrigo Eli em detrimento ao Gustavo Martins. E eu nem acho que o Gustavo Martins, ainda esse ano pelo menos, tenha mostrado tanta coisa assim para merecer ser titular, assim, né? Acho que o Gustavo Martins, no somatório de jogos pelo Grêmio, ele tem muito mais boas atuações do que atuações ruins, mas ele tem algumas falhas também marcantes, principalmente na temporada passada. A questão da escalação do Gustavo Martins vai mais para a questão da velocidade. Ele é claramente disparado o zagueiro mais rápido do elenco gremista, talvez o único jogador com essa característica. E nos moldes que gosta de jogar o Gustavo Quinteiros, é essencial tu ter pelo menos um zagueiro de velocidade. O ideal seria até dois zagueiros de velocidade, porque tu joga ali com uma linha mais alta e tá ali se colocando de maneira exposta a contra-ataques e lançamentos nas costas dos zagueiros laterais. Tu precisa de uma rápida cobertura. Então, para mim, é um erro bem grave a escalação, principalmente do Rodrigo Eli, em detrimento do Gustavo Martins, pelas razões que eu já falei. Acho que o Gemerson também não é um cara super rápido, mas, cara, com a lentidão do Rodrigo Eli é um negócio que é assustador de ver em campo e pela TV, é um negócio que não existe. Então é temerário tu ter hoje o Rodrigo Eli titular na equipe do Grêmio. Para mim, o segundo erro do Gustavo Quinteiros é a escalação do Dodi. E aí eu vou ir no exemplo do nosso rival, o Internacional, que tem ali naquela função o Fernando, e eu não estou comparando a qualidade do Fernando contra o Cuéllar, não é isso. Eu estou falando da importância desses dois jogadores para o time, para cada um, o Fernando para o Inter e o Cuéllar para o Grêmio. O Fernando é o melhor primeiro volante do Inter, correto? É um cara veterano já, tem acho que 37 anos, sei lá, 37, 38. Enfim, é veteranaço o Fernando e ele não aguenta jogar 90 minutos. Tá certo? Tá certo. O que o Inter faz? O que o Roger vai lá e faz no Inter? Ele joga o quanto ele aguentar. Então ontem a gente viu o quê? Enquanto ele aguentou, teve pernas, disputas e tudo mais, ele ficou em campo, indiferente dele ter feito o gol ou não. O Cuéllar, ele já teve jogos que ele começou no Grêmio, que ele jogou, sei lá, 60 minutos, 70 minutos, outros ele entrou 15 minutos, ontem ele entrou 10 minutos. E a questão que eu falo com o Cuéllar é a seguinte: se o Cuéllar, ele jogava bastante tempo lá na Arábia, mas tudo bem, é um futebol menos intenso do que o futebol brasileiro, ok. Ele está defasado fisicamente em relação aos outros companheiros, ok. Mas se ele tem condição real de jogar toda 55 minutos, 60 minutos, cara, põe para jogar esse tempo. Eu prefiro ter 55, 60 minutos de Cuéllar a toda do que eu ter que aguentar 70, 75 minutos do melhor Dodi fisicamente para botar o Cuéllar 10, 15 minutos. Não faz sentido isso. Ah, ele não aguenta, ele só aguenta um tempo. Beleza, coloca o Cuéllar 45 minutos. Eu prefiro ter o Cuéllar por 45 minutos e aí o Dodi, se é o que tem, enquanto não chega o Camilo, joga os outros 45, do que eu ter que aguentar 65, 70, 80 minutos de Dodi, que é uma nulidade em campo, tá certo? Então esses para mim são os dois erros cruciais que o Gustavo Quinteiros está cometendo. Eu não vou falar da questão de Cristaldo contra Monsalve, porque eu acho que não é um erro clamoroso do Quinteiros, é uma questão de preferência. E se a gente for olhar a fio mesmo, o Monsalve fez um baita jogo contra o Monson, entrou muito bem contra o São Luís, mas não foi bem contra o Juventude, não entrou tão bem também ontem no Grenal, então não é um negócio tipo de uma injustiça de outro mundo, sabe? A questão do Vieri na lateral esquerda, o Quinteiros não tem culpa.
Nem o Vieri tem culpa. A culpa nesse caso é total da direção. Então não é um negócio absurdo, sabe? Os ponteiros do Grêmio não tem quem botar, cara. Se não joga o Aravena e o Pavon, ele tem que botar o André Henrique, que não é ponta, e o Edenilson, que não é ponta. Não tem mais ninguém para botar por ali. Nem o Mac, que tem 16 anos, como a gente já sabe, nem o Mac na verdade é ponta. Está sendo usado ali nesses jogos mais fáceis, ele vai lá e entra um pouquinho, né? Então não tem quem botar. Então para mim essas duas escalações são erros bem graves que o Quinteiros está cometendo. Quinteiros, não tem como jogar com o Rodrigo Eli. Se é para fazer as mesmas coisas que o Renato fazia, não tem por que tu ter vindo. E Cuéllar e Dodi é um abismo de diferença técnica. Deixa o Dodi jogando, deixa o Cuéllar jogar o que ele aguentar e depois entra o Dodi e tá beleza. O que não dá é pro Dodi jogar muito mais minutos do que o Cuéllar, tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.